Então a gente vai criar um projeto. Então vamos criar um novo projeto. E aí vocês podem escolher o nome que vocês tiverem preferência de usar, né? Então não precisa seguir todo o padrão que eu for trabalhar aqui, até para facilitar para vocês no dia, na organização dos códigos de vocês mesmo, né? Então, vocês querem organizar o código numa pasta ou alguma estrutura, mas eu vou criar aqui um aplicativo de console em C++. Deixa eu só alterar a pasta para não ter problema. Só vou criar aqui uma pasta escrita Windows API. Então eu vou criar ela, vou criar, vou selecionar e vou salvar. E aí eu vou colocar exemplos, né, para criando um projeto chamado exemplos. Então vou aguardar. Quando ele tiver criado o projeto, a gente começa a desenvolver. Então aqui já temos o código, né, todo aquele processo que a gente viu na aula de lógica de programação ali em C. A gente vai começar a trabalhar aqui com os códigos. Então o primeiro código, se vocês pegarem nos exercícios, a gente tem um message box. O que é a função message box? Ele imprime uma mensagem, uma janela. Então você tem uma janela, aqueles pop-ups, né, de janelas que aparecem. Então isso é uma janela. No Windows ele é feito de janelas, né? Então o que a gente está mostrando aqui é uma janela que você minimiza, você fecha, você faz o que você quiser. Então ele imprime uma mensagem na tela com o título exemplo de mensagem e dentro da mensagem o Hello World, né? Então se você pega essa função de API, vai no Google e coloca Message Box, o Microsoft, ele vai mostrar para você como que funciona essa função. Então aqui está a estrutura, né? Então a gente passa um caption, a gente passa um texto. Então por isso que segue essa ordem, a gente segue essa estrutura para chamar uma API de uma forma geral. Então a gente passa um valor nulo, né, no início, passa um botão com algum ícone, alguma coisa em específico, um título e uma mensagem. Então se a gente compilar o código, eu vou abrir aqui o CMD no modo administrador. Deixa eu abrir o CMD no modo administrador. E aí, perfeito. Aí eu vou copiar a saída, né? E vou executar. Ok, pera aí. Aqui eu tenho que colocar aspas porque tem uns espaços, né? Tem uns espaços ali entre Windows API, etc. Então executou, ó. Então é isso. Ele deu o caption, título da mensagem, exemplo de mensagem, Hello World e um botão de OK, né? Que eu defini aqui, ó, um ícone, né? Então esse é o nosso Hello World, né? Com Message Box, com a função de API Message Box. Então Message Box, né? Então ele é uma função de API que é para criar caixas de diálogo. E aí você tem a definição da janela, o uso do null, né, para criar uma janela independente. E aí você tem o texto, o título e etc. Então é assim que funciona como um primeiro exemplo básico, né, de uma chamada de função de API. E aí, olhando para algo mais detalhado, mais complexo, a gente tem a criação de atalhos, né, na área de trabalho. Então, a gente já saindo para algo mais avançado, a gente vai fazer a criação de atalhos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no nosso carinha, aqui no temp, e eu vou criar, deixa eu pegar um arquivo, pegar esse arquivo laboratório. Vamos ver se a gente consegue
pegar um arquivo de texto para ficar mais visual. Tá, esse encrypted shellcode eu vou mudar só para teste. Então a gente vai fazer o que? A gente vai pegar esse local c.2.temp, a gente vai passar aqui, ó. Só vou mudar aqui, ó, ctemp, né? Aqui ele passa duas barras, né? Diferente de cenários mais comuns, porque é uma questão de como que é o path do caminho do arquivo, né? Então você passa duas barras para ele interpretar que é um caminho de um diretório, né? Você está passando caminhos de diretórios. Então você não passa uma única barra. Então, até porque ele tem um contexto diferente dentro de um código de programação. E aí o que acontece, né, de uma forma geral nesse código? Então a gente inicializa o com, que é um componente aí necessário para trabalhar com objetos, no sistema operacional de uma forma geral. A gente faz a inicialização dessa biblioteca para a thread que vai ser executada. A gente identifica o objeto de atalho, então tem aqui o identificador do objeto, todo o shell link, ele identifica quem eu quero criar um atalho, para qual arquivo eu quero criar um atalho. Deixa eu colocar aqui teste, deixa eu só ver a extensão dele. Tá, teste.h, vamos ver se vai dar certo com esse arquivo. E aí a gente passa também o diretório padrão que a gente deseja. Então vamos colocar aqui, ó, diretório temp, que é o diretório onde que vai ser trabalhado o atalho, né, onde está sendo feito o processo de atalho. Aí a gente faz algumas queries, né, de uma forma geral para definir, obter, né, fazer o salvamento desse atalho no disco, né, no nosso disco mesmo, disco local. E aí, claro, obter informações da área de trabalho, né, então do nosso desktop. Então a gente tem a estrutura, né? A estrutura do Windows é isso. Quando ele todo o sistema operacional, mas você pega o Windows, por exemplo, ele cria a estrutura de arquivos dele, então tem a área de trabalho, desktop lá. E aqui vai ser o nome do nosso ícone, nosso LNK. Então a gente passa aqui teste LNK. Então esse vai ser o nome e ele vai salvar o atalho na pasta desktop. E aí ele limpa o com, né? Depois que ele faz todo esse processo, ele libera os objetos, né, os recursos alocados para aquela thread, para aquela tarefa que vai ser executada nesse momento de criar o atalho. E aí, se der tudo certo, ele dá um retorno né, do resultado, né, se foi criado ou não o atalho. Se a gente compilar o código e a gente vier aqui e executar, ele não vai gerar nenhum output, mas a gente só vai saber se a gente vier aqui no desktop e a gente vai ver, ó, o atalho foi criado. Posso até apagar para mostrar para vocês novamente ele sendo criado. Então, aí, ó, ele gerou o atalho com base naquele arquivo que a gente passou. Então esse é um exemplo de shortcode. E aí a gente utilizando o com, né, e algumas chamadas em cima. Então chamadas de API para fazer a criação desse atalho. Então, em resumo, né, o com ele é uma tecnologia para criar componentes e reutilizar eles. Então, ele é usado no ActiveX, no DirectX, no WMI e entre outros lugares, né? E ele permite essa comunicação entre vários processos, algum componente de software que às vezes está escrito em outras linguagens, mas ele trabalha com essa linguagem universal. E ele pega um objeto de um código e leva para outro, né? Ele consegue trabalhar, ele é uma interface útil para isso, para você trabalhar com objetos em inúmeros níveis, né?
Então, de uma forma geral. E aí, falando de processos, entre outras coisas, a gente tem também um código para listar processos ativos. Então, a gente pega. Então, o que esse código. Aqui ele tem algumas quebras por conta dos comentários, né? Então, os comentários só ver se não tem. Ó, isso daqui. Se não tem nada em português aqui que esteja, ó, quebrando. Então, o que esse código faz, né? De uma forma geral, ele pega uma função de API para listar todos os processos ativos no sistema. Então ele cria um snapshot dos processos com a função create to help 32 snapshot. Ele percorre todos os processos usando o process 32 first e o next, para ele pega o primeiro processo e vai percorrendo até achar até ele obter o processo que ele deseja que eu posso passar, ou ele me listar todos os processos até o último, e aí ele vai me trazer o PID, né? Então com um SZ aqui, esse carinha aqui, ele vai me imprimir no final, né, o PID e todas as outras informações do processo. Então, se a gente compilar e executar, vamos ver como que ele vai nos trazer esse resultado. Vamos dar um CLS. Deixa eu só fazer uma tarefa aqui. Pode levar um pouco tempo, que é aumentar a fonte do CMD. Ok. E aí vamos executar de novo. E aí ele está me listando todos os processos e os seus PIDs, todos os processos que estão executando no momento atual. E aí ele imprime também o processo que eu acabei de executar, porque ele foi executado no momento atual. Então, isso é um exemplo de código usando algumas funções de APIs, e a função create to help 32 para fazer snapshots, para criar o snapshot de todos os processos executando no sistema operacional. Então ele tira esse snapshot, ele faz essa foto do momento, do estado atual, né? Então ele captura o estado atual do sistema e gera e lista esses processos. Inclusive isso é muito utilizado em anti-cheats, rootkits, entre outras coisas, né? Então ele faz um estado atual, ele vai coletando o estado atual dos processos e vai fazer um snapshot. Se surge um processo diferente do outro, ele gera um novo trigger ali, falou, peraí, o que é isso? Então aí ele vê se não é uma thread, um processo que está chamando alguma coisa daquele jogo que você joga e está manipulando alguma coisa. Então é um exemplo, né, apenas, mas que é bastante interessante, falando aí de desenvolvimento e etc. Aí uma outra coisa também é a gente abrir uma shell, né? A gente fazer execução, o shell execute, para a gente abrir algum processo, algum arquivo. Então a gente tem aqui a função de API shell execute. Se a gente pegar aqui, ó, o próprio navegador do shell execute, o Microsoft, ele vai explicar, ó, ele tem algumas funções, alguns exemplos, algumas alternativas de funções, cada um com objetivo específico. Então tem mas ambas chegam na mesma conclusão, no mesmo resultado, né? Então você tem, por exemplo, aqui, deixa eu ver se eu acho o código fonte da chamada. Então você tem os exemplos de chamadas, ó, aqui ele traz um exemplo do uso do shell execute. Então você tem aqui com EX, né? O EX ele basicamente é a parte mais avançada. Ele suporta a criação de processos, ele espera o término do processo, ele faz um controle mais avançado sobre um processo. O shell execute sem o EX, ele só abre quiser abrir um programa, um arquivo sem se preocupar com criação de processo, você faz você usa ele, tipo algo mais simples, sem se preocupar com
com algo além, né? Deixa eu só ver se eu acho. Eu acho aqui um exemplo. Acho que não vai ter. Mas aqui ele só tem com o A, né? Então o shell execute A ele é uma função. Ele é a versão, uma versão Unicode, uma versão, é a mesma coisa do shell execute, mas ele é usado para algo mais amplo, executar aplicativos, abrir arquivos, URL, espaço, entre outras coisas, né? Então ele é uma versão mais tratada do shell execute normal. Mas enfim, a gente vai aqui vamos pro código mesmo, que aí fica mais fácil de a gente entender esse carinha. Então a gente tem aqui o shell execute, a janela py, né, null, né? Então eu faço a ação de abrir, qual ação eu quero, o nome do programa e entre outros parâmetros que eu não defino, diretórios, aí o tipo de exibição e aí claro, né, as condições que eu criei, né? Não consigo abrir o notepad, ou se eu consigo, ele mostra um output diferente, etc. Então, feito isso, executei, bloco de notas aberto. Poderia fazer isso a mesma coisa para o cmd.exe. E aí, esse mesmo arquivo, né? Deixa eu colocar, aí tem o shell execute A, que é uma outra abordagem diferente. Você percebe que ele aparece de uma outra forma aqui, ele até reclama, né, de alguma sintaxe aqui, por exemplo, aqui a gente tem um código que ele tem o prefixo L, né, dentro de uma string. Significa que essa string é do tipo Unicode. Então a gente já passa a string, o L de Unicode diretamente para não ter nenhum problema ali na hora do código, né? Agora, como a gente usa o shell execute A, ele não precisa. Então eu já não preciso usar esse padrão. Essa é a vantagem, né? Uma das vantagens de uma forma geral. Então aqui, deixa eu até testar se com RL vai neste momento. Acho que tem que definir um parâmetro a mais, mas eu não lembro se vai dar certo. Opa, acho que agora... agora foi. Não, com RL ele pega o seu navegador padrão para fazer esse processo. Se você for usar só o shell execute, aí você vai ter que passar o L para fazer a conversão do formato da string, né? O prefixo L. Aí você compila, faz a compilação, espera ele terminar e aí executa normalmente. Então esse é um exemplo de códigos, né, com APIs do Windows. Aqui eu estou usando o shell execute, que é bastante útil. Você quer fazer um dropper, alguma coisa mais simples, aí ele já funciona de uma forma mais efetiva. E aí, claro, você pode ir adaptando esses códigos da forma que você tiver preferência. Se você falar, eu quero melhorar esse código aqui, você pode ficar à vontade, entende as chamadas de APIs e melhora como ela trabalha. Mas você pode usar sua criatividade. Usando sua criatividade, você pode... Um exercício, por exemplo, mesclar a execução do shell execute, melhorar para ele usando o EX, né, para gerenciar, criar processos, e usando o create snapshot para listar os processos também depois que você executar esse carinha, né, o shell execute. E aí você vai mesclando as atividades e vai entendendo e vai criando um Frankenstein, um código maior, por exemplo. E aí, o que a gente vai ver também, né? Aí a gente falando de um aspecto geral, a gente vai ver
sobre o uso de ordinals. Então a gente vai entrar mais nesse campo para vocês entenderem como que a gente pode fazer chamadas de funções de APIs, mas num outro aspecto, né? Então a gente até indo para o conceito mais direto, você tem um índice, né, que você cria, que basicamente dá o nome de cada função de API tem um índice, tem um identificador ali. E aí usando o ordinal a gente pega esse índice numérico e a gente, em vez de passar string, o nome de uma função, a gente usa um índice, perdão. E aí a gente é melhor, até para a gente fazer uma ofuscação, dificultar um pouco a análise estática, entre outras identificações de uma API, por exemplo. Então, e aí os ordinals eles são cruciais para esse aspecto. E aí falando de uma forma geral, a gente vai pegar um exemplo, né, de ordinals com message box. A gente vai pegar uma função de DLL e a gente vai fazer um pequeno cálculo usando um script em Python, um script que ele coleta esses ordinals dentro de uma DLL. Então ele pega a user32.dll que fica o message box A, que aí que já vem com os caracteres Unicode, tudo certinho. Então a gente vai extrair o ordinal dele para a gente utilizar num código nosso. Então como que a gente faz isso? A gente vai no nosso carinha aqui, nossa máquina, a gente vai em códigos, acho que projetos, deixa eu ver, Windows API, não, aqui ó, ordinals. Então a gente tem alguns scripts aqui prontos. Então a gente já pode até abrir o nosso código. Então clica aqui para abrir o projeto. E a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar esse carinha, vamos vir até aqui, vamos digitar Python. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, Python. Só para confirmar. Confirme se está instalado na sua máquina. Python. Vou colar. E aí vou passar o ordinals PE. E aí, o que eu vou fazer? Perceba que aqui a gente está carregando a biblioteca user32, porque é fundamental que a gente carregue essa biblioteca. É muito importante, a gente não pode esquecer de carregar ela, porque essa biblioteca ela vai ser útil para ele identificar a função que a gente quer chamar pelo ordinal dela. Então, se a gente não usar o load library, a gente tem outros métodos, mas é melhor usar o load library para esse exemplo, para a gente carregar a DLL que contém as funções básicas que a gente vai trabalhar aqui nesse código. Então, a gente aí pensando nisso, né, sabendo dessa informação, o que a gente vai coletar? A gente não quer trabalhar com message box, então a gente vem, coloca message box, tá? Tá, eu preciso instalar um módulo de pfile, então faça a instalação, senão ele não vai dar certo. Então espera ele instalar, ele fazer o processo de pipe. Então você usa o pipe, né, para instalar o pacote do Python, né, a biblioteca que está faltando. Então, aí depois que ele terminou de instalar a biblioteca, o que a gente vai fazer também, né? Vamos carregar um PE aqui. Deixa a gente vir aqui na pasta Windows System 32 e vamos procurar por user 32.dll. Vamos carregar DLL porque a gente vai vir aqui, ó, nos imports e vamos ver se a gente acha aqui o nome da função.
Então a gente está por aqui, ó, função. E aí ele já traz o ordinal, por exemplo, se a gente usar o pebber. Mas vamos supor que vocês não têm nenhuma ferramenta. E aí vocês podem usar esse script que depois de configurado vocês rodam. Ah, peraí. Ah, erro meu. Tem que passar também o C dois pontos barra Windows barra System 32 barra User 32. Deixa eu ver. User 32.dll. E ele fala, o ordinal é esse carinha aqui, ó, 21, o número decimal. Então a gente precisa do número decimal do ordinal, né, pra gente a gente obter a função dele. Por quê? A gente vai pegar o identificador dele, 2152, aqui no nosso código, e aí a gente vai passar o identificador dele posteriormente. Mas nesse caso, o que ele vai fazer? Ó? Ele faz de uma forma aqui, ó. Ele usa o getProc address para obter o endereço da função da DL carregada, e ele obtém esse endereço pelo ordinal que a gente passar aqui, ó, o número dele. Vamos até tentar carregar sem alterar, porque a gente viu ali que ele deu o 2152. Então, mas aqui a gente tem o número do ordinal. Então, aqui é o número ordinal, só que você tem que fazer um cálculo depois, né? Então você tem que fazer um cálculo em cima para você determinar o valor correto. Então, e aí por isso que é mais fácil você fazer isso de uma forma um script pronto, um script mais automatizado, para você pegar o valor correto e o número hexadecimal, né, para fazer a conversão de forma mais simples. Então, até se você vir aqui e abrir o código, você vê como que ele faz, né? Ele tem ele já faz de uma forma mais automática essa extração e coleta esse número, esse número de bytes, esse número decimal para você fazer a chamada dele posteriormente. Então você não precisa calcular, não precisa fazer nada. É só vir preparado, ele já pega e já faz tudo de forma automática para você. E aí, bom, a gente entendendo esse carinha, ele mostrou 2152. Aqui no nosso a gente colocou 2150. Deixa eu ver se ele vai executar. E aí o que acontece? Às vezes o número que ele traz, ele trouxe 2152. Às vezes não é um número também exato. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar colocar 2 para cima ou 2 para baixo, 2 valores acima ou duas casas menor ou duas casas maior. Então não é também tão simples. Mas você obtendo esse resultado de uma forma mais rápida, né, o número decimal do ordinal dele já fica mais fácil. Ó, a gente executou e não deu certo. Vamos colocar 2152 para ver se vai dar certo. Deu certo. Então ele pegou o valor exato, é 2152. Se ele não aparecer nenhuma mensagem, aí sim você pode estar alterando o valor, alterando para outro número ordinal, né? Então, de uma forma geral, esse é o código. Então, o código você tem um carregamento dinâmico da biblioteca. Você verifica se a biblioteca foi carregada, né? Então aqui está a estrutura de condição. Depois você define uma função para representar o message box. Então você define aqui com o nome de uma função específica, né? E aí você obtém o endereço dessa função e armazena ele aqui no ordinal box A, né? O número da função, né? Com base no endereço. Então ele valida se bate o número. E aí
com base no ordinal ele valida se esse daqui é o número ordinal, o identificador ordinal dele, do índice. Com base nesse decimal, ele faz a condição. Fala, opa, peraí, se o ordinal for esse mesmo, se não for, se for esse, aqui no caso na estrutura de condição, ele verifica se a função foi encontrada. Se foi encontrada, ele libera a biblioteca, né, o user32dll, e aí ele executa diretamente. Caso se ele não encontra, ele dê um return 1, que é um erro. Então ele falou, opa, aqui já não deu certo. E aí, né, todo o processo. Aí eu tô chamando o ordinal. Aí você lembra lá da estrutura do message box? É ela aqui, ó. Mas eu não tô chamando message box direto, eu tô chamando com outro nome. E aí eu executo um message box sem estar chamando message box direto com outro nome. Então essa é a vantagem da utilização dos ordinals para esse caso. E aí você economiza um gasto mental para você fazer evasões de forma estática. E aí, claro, você pode fazer isso para várias funções de APIs. Dá um trabalho? Dá. E aí você tem que fazer para cada tipo de sistema operacional, para cada build do sistema. Então, aí esse é o trabalho mais complicado.